quando é assumido uma empreitada e um trabalho é iniciado, algo que é preciso eu ter em mente é a viabilidade do fracasso. E que isso é algo que, em fazendo parte do roteiro e tendo aquele espectro diante de mim, está a pedir um preparo para evitá-lo de alguma forma. No capítulo 15 de Missionários da Luz, André Luiz vai falar um pouquinho de uma mãe que ela estava grávida e já havia tido 2 abortos espontâneos devido ao estilo de vida em que se demorava. E mesmo recebendo uma orientação, uma diretiva do benfeitor para abandonar aquele estado de coisa, ela persistia na anomalia diária que ela vivia e estava em vista de viver o 3º aborto quando ela se preparava para ir para um aniversário num bar, onde aconteceria ali uma noite com aquele barulho estonteante, aquela disposição que perverte o senso moral. E ao se preparar para pegar a carona para ir para esse local, esse bar, a dona da casa onde ela morava foi intuída a ter uma conversa com ela de alerta. Para que ela pudesse acordar para o seu dever enquanto alguém que competia defender o filho em gestação e evitar percalço com isso. Porque quando o desequilíbrio, o desajuste, ele se localiza e ocorre na esfera do genitor, o pai, ou procede, advém de uma interferência, uma influência sombria, há recurso a interpor e uma ação para impactar e tentar resolver. Somente que se a desarmonia, o desajuste, jorra do campo da genitora, da mãe, a proteção eficaz, necessária e imprescindível se torna um desafio enorme. E essa moça já havia vivido, como foi supracitado, o aborto, a interrupção da gravidez inconsciente. Ela nem se dava conta
de que aquilo ocorria com ela, tamanha alienação, devido ao diário de leviandade, de menoscabo e de imprudência. Estava em vias de capitular ante a própria reflexão, o próprio desvario, pela terceira consecutiva vez. E aí ocorre que ela foi tomada por uma ideia sinistra e um desejo criminoso de aproveitar, gozar a vida. E se irmanou, aliou a entidade sombria, desencarnada, que acabou por separar ela do marido, para facilitar a precipitação dela no terreno da emoção vil. E aqui algo curioso é essa questão da mãe, porque naturalmente que quando existe um preparo reencarnatório, até como André Luiz vai dizer nesse livro, na parte que fala da preparação para alguém voltar, como que isso é trabalhoso, delicado e pede tempo, energia, estudo de caso a caso. Ao ser escolhido quem vai ser a genitora daquele ser que pleiteia a porta, é levado em conta aquilo que esse reencarnante precisa viver, por essa interferência que a mãe tem sobre o filho. Porque quando acontece de haver uma inimizade entre esse reencarnante e essa mãe, que foi uma comparsa do pretérito, alguém que veio do ontem, até mesmo essa reaproximação faz parte de um suco de realidade que eu vou precisar viver e sorver, mesmo a gosto de fel. E o ser que estava sendo gerado dentro dessa moça estava no 7º mês, mas vai ser relatado no subsequente que ele já teria condição de suportar uma nova investida de desajuste dessa genitora. Ele já estava com dilaceração, mancha violácea, com larva a sorver o líquido miniótico, o que o impactava e prejudicava. E aí a questão da terceira falência que estava a rondar a situação. E quando ocorre uma dificuldade no relacionamento entre mãe e filho, isso vai dizer de uma urgência de traçar um caminho libertador e de paz no duelo que foi trazido ali.
Teve uma adolescente que veio comentar comigo que estava com dificuldade no relacionamento com a mãe dela, que colocava o serviço da casa para ela fazer e tinha uma sobrecarga no que fazer e que a prima ficava na mesma condição de se afastar da limpeza que precisava ocorrer ali e que recaía sobre essa adolescente o cuidado e a responsabilidade de manter a casa em ordem. E ela relatava que estava com ideação suicida pela dificuldade de lidar com a mãe e a inaptência dela para fazer frente àquela situação, para pôr freio a algo que avassalava, que solapava ela, e vai dizer de relacionamento que voltou para ela. Porque veja, não é porque eu me torno mãe que eu viro um anjo. Eu trago a minha deserção pregressa, o meu solapo, aquilo que precisa que seja dirimido e purificado, aperfeiçoado por mim, volto às vezes no rosto de um filho, a quem é preciso que a culpa que eu experimente por algo que eu vivi com ele seja ali resolvido no relacionamento entre nós dois. Porque aí, ao invés de agravar a nossa situação, nós conseguimos melhorar para poder fazer o movimento reparador a quem precise disso e em relação a quem nós levamos prejuízo. Uma senhora casada, ela havia comentado que ela tem 3 filhos e que tem um rapaz que é o mais novo, uma moça do meio e uma moça mais velha, que ela teve a orientação que é uma suicida de ontem. E alguém que voltou para o braço dela e que ela tem uma dificuldade de relacionamento com ela e uma impressão de que foi uma adversária dela no pregresso. Ou seja, pode acontecer de ter tido um relacionamento tão difícil que foi preciso volver o procedimento terrestre pelo vínculo mãe-filho para dissolver, porque às vezes só esse vínculo dá alguma possibilidade de resolver aquele relacionamento. Eu tive uma experiência com a minha mãe sui generis, porque hoje ela é falecida, mas na época em que
nós tivemos a convivência, dava para perceber que eu precisava expurgar algo do nosso relacionamento que competia a mim e ao meu esforço fazer. Era como se na figura dela viesse uma legião de atavismo para mim e de uma teia inextricável que eu precisava romper a golpe da caridade pura, da doação, da renúncia. E quando foi em 2007, em que ocorreu o acidente, em que ela, meu pai e os 2 filhos do meu irmão com a sua esposa, um tinha em torno de 5, outro 11, 6, 11, em torno disso, respectividade, vieram a falecer nesse acidente, aconteceu à medida que o ano passou e que eu adentrei a doutrina espírita, eu pude compreender e perceber como houve ali uma interação em que cabia a mim sublimar, a golpe de esforço próprio. E quando acontece de existir dificuldade entre mãe e filho, mãe e filha, isso é um relacionamento que volta e que precisou daquele tipo de vínculo para tentar resolver algo. Porque há situação que, a não ser que passe pelo vínculo de mãe e filho, vai permanecer insolúvel. É o remédio que o Cristo consegue encontrar para dar do espírito na sua interação com o outro, para tentar expurgar o que acontece ali naquela interação. É relatado na coleção A Vida no Mundo Espiritual, em que André Luiz diz de uma moça que havia sido uma senhora de escravo, e ela descobriu que o esposo tinha um caso com uma escrava, e havia tido 2 filhos com ela. Revoltada, ela manda essa escrava para longe, separa ela dos filhos, e à distância ela vem a desfalecer e desencarnar de uma falência orgânica que viabilizou uma enfermidade voraz, e manda prender no tronco esses 2 filhos dela, os flagela até ficar semi-morto e deixa eles no tronco e definhando até vir a desencarnar. Ou seja, ela teve essa iniciativa com essa mãe, essa escrava, e com os filhos ela torturou até a desintegração. E quando ela veio a desencarnar, os 3, essa escrava com os 2 respectivos filhos, estava à espera dela no umbral, porque não conseguiram perdoá-la. E perseguiu ela, e pelo ódio que consumia, para
aperfeiçoar o prejuízo que poderiam causar a ela, regrediram para a forma de ovoide e estava nela aqueles 3 ovoides que a acusava. A solução encontrada pela espiritualidade maior foi volver ela para o proscênio dessa plataforma, pela porta do berço, onde ela reencontraria o marido de outrora, que foi quem teve um caso com a escrava e foi o pivô da situação, para junto com ele gerar essas 3 espíritos como filho. Ela ia receber a escrava de ontem, com seus 2 respectivos filhos, que ela prejudicou, como filho, para que no suor da boa educação, da renúncia, do sacrifício, ela pudesse reatar um laço viável com eles. Quer dizer, nessa conjuntura, esse filho que vinha para braço dela não era um conhecido de ontem, um protegido de ontem, era um inimigo que teria como caminho voltar nesse laço de mãe e filho para tentar resolver o que havia se instalado ali. E eu preciso ter para Deus um coração de criança, para mim um coração de juiz e para o outro um coração de mãe. Ou seja, é uma apelação ao sentimento nobre materno para ver sobre aquele relacionamento empedrado no ódio, na vindita, para que aquela água, tanto bate até que fure, consiga romper a lasca que tem ali de vileza, de endurecimento, de rancor. Por isso que, para preservar e cuidar de forma correta, é preciso adentrar e estudar o que acontece naquela doença, naquela alteração. Para que seja cultivado, plantado bem, eu não posso simplesmente fechar o olho para a sombra, ignorar, fingir que não existe. Não, está ali, mas é preciso, em meio ao joio, plantar trigo. Fazer pão, doar, pão espiritual, pão material, que é precedido pelo pão espiritual, que vai orientar, ajudar, para que eu possa aproveitar aquele laço que eu tenho com aquele que eu tenho dificuldade, para sair daquele relacionamento menos lameada. Daí houve um acordo entre o desencarnado que estava ali, enquanto a benfeitora pedia para ela não ir,
para esse adversário. E mesmo assim, ela estava surda ao apelo do bom senso. E vai dizer da importância de eu me preparar com a minha moral ilibada, no digno, no nobre, em meio à verdadeira tempestade, tsunami, tormenta de raiva, de ódio, de vingança. Mesmo porque, quando considera a eclipse de relacionamento que acontece aqui, dá para perceber que é situação que capitula milhões e que, se eu não consigo lidar com aquilo naquele momento, fato que voltará para mim. Se dou conta de resolver, aquilo dissolve. Saio mais fortalecida para o novo tentame, para o próximo passo. Mas se capitulo de novo, porque eu venho de capitulação reiterada, de capitulação sobre capitulação, e se de novo derrapo, é natural que encontre aquela situação novamente, mesmo que sob um outro laço sanguíneo, mesmo que sob uma nova prisma, em um outro local, mesmo que num trabalho, num ônibus, num parque, mas vou precisar rever aquilo no porvir. Acrescido do juro e da complicação de mais uma queda. Vai comentar do genitor dela que preocupava com ela, mas estava desencarnado, mas era endurecida a situação. Ele acabou recebendo um tratamento para esquecer momentaneamente dela, para que pudesse ter paz. Haja visto que a dureza, a impermeabilidade, a ingratidão, o esfalfo não pode perseguir e buscar o amor puro, cristalino. E na fraqueza, na vontade impactada, dificultada, pode ser que eu tenha dificuldade de me afastar de alguém com quem me preocupe e que percebo que está equivocado. Por isso que vai dizer que a sorte, o destino é o karma que eu construo. E aí entra um dos motivos do índice de depressão alarmante que ocorre, de pânico. Primeira causa de trespasse, desencarnação, é câncer.
segundo cardiopatia. E o terceiro, a problemática em lei do suicídio, que caminha com depressão, com alteração mental, com angústia, o desespero, o pânico. Que impacta na ação hormonal, que tem a sua quantidade alterada, somente a dopamina, deita a alma, mata, destroça o sentimento, tira, dilacera o encanto. Por isso que nesse caminho preceituado por Jesus, onde eu busco dar com alegria, com paz, com desejo de ajudar, ao invés de querer receber positivamente, ter para mim, esse caminho, ele faz o movimento de facilitar o perdão. Me disponibiliza para essa vibração. E isso vai impactar o tecido respectivo do modelo energético do perispírito. Porque quando eu tenho uma energia de da alta face, isso alcança o perispírito, que tem um modelo organizador biológico da vida, que é esse modelo, esse colunar energético, que o físico transforma na respectiva área, tecido, órgão. Por isso que aquilo que eu penso aqui vai impactar numa anomalia lá. Enquanto meu físico, perispírito e espírito, que vai promanar do espírito, passa pelo perispírito, e ele, como sendo esse modelo, esse arcabouço genético, faz repercutir no tecido físico subsequente. E isso vai ajudar na defesa, e a quebrar tanto uma posição grade negativa, de deliberação sombria, como de impermeabilidade e de dureza na sombra.